Olá! Façamos hoje a leitura dos capítulos 27, 28 e 29 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Êxodo 27, o altar do holocausto. Farás também um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, com comprimento e largura de 5 côvados e 3 côvados de altura. Farás sair pontas nos seus 4 cantos. Essas pontas formarão a só peça com o altar, e tu revestirás de bronze. Farás também as vasilhas para recolher a cinza, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios serão feitos de bronze. Farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e colocarás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. E a colocarás debaixo da borda, em volta do altar, de modo que chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira de acácia revestidas de bronze. Essas varas passarão pelas argolas e estarão de um e do outro lado do altar, quando este for carregado. Tu o farás oco e de tábuas. Será feito conforme te foi mostrado no monte. Átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado sul, o átrio terá cortinas de linho. O átrio terá cortinas de linho fino, torcido, de 100 côvados de comprimento. Terás 20 colunas e também 20 bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Também haverá cortinas de 100 côvados de comprimento ao longo do lado norte. Terá 20 colunas e 20 bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Na largura do átrio do lado ocidental, haverá cortinas de 50 côvados. Terá 10 colunas e 10 bases. A largura do átrio do lado oriental também será de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada serão de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado, as cortinas também serão de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá uma cortina de 20 côvados, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas do átrio ao redor terão faixas de prata e colchetes de prata, mas suas bases serão de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados e a largura por toda a extensão de 50 côvados, e a altura será de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo para todo o seu serviço, e todas as suas estacas e as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para a iluminação. E ordenarás aos israelitas que te tragam azeite puro de oliva, batido para a iluminação, para manter uma lâmpada continuamente acesa. Arão e seus filhos a manterão acesa diante do Senhor na tenda da revelação, do lado de fora do véu que está diante do testemunho, desde a tarde até a manhã. Este será um estatuto perpétuo para os israelitas através de suas gerações. Êxodo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. E chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdotes. As vestes sacerdotais. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido com espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão, para santificá-lo, para que me sirva como sacerdote. Estas são as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra,
e um cinto. Farão as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Amém, aleluias, glórias a Deus. O colete. Utilizarão ouro, tecido azul e púrpura, carmesim e linho fino. E farão o colete sacerdotal de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra artesanal. O colete terá 2 ombreiras pregadas nas suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto por cima do colete sacerdotal formará com ele uma só peça. Também será de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Pegarás 2 pedras de berílio e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarás os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como um lapidário grava um selo. Tu as farás guarnecidas com engaste de ouro. E porás as 2 pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para servir de pedras de memorial para os israelitas. Assim Arão levará seus nomes diante do Senhor. Sobre os 2 ombros como memorial. O peitoral do juiz. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro em forma de cordão, entrelaçadas, e as fixará nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal o farás, de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, quadrado e dobrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o enfeitarás com pedras preciosas, em 4 fileiras. A primeira será de um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma turquesa, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a 4ª fileira será de uma crisólita, um belírio, um jaspe. Glória a Deus, aleluias. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes. Serão gravadas como um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Aleluias, glórias a Deus. Farás sobre o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordões. Também farás 2 argolas de ouro sobre o peitoral e as porás nas suas 2 extremidades. Então introduzirás as 2 correntes de ouro trançadas nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E introduzirás as outras 2 pontas nas 2 correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na borda, junto ao lado interno do colete sacerdotal. Farás mais 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, para baixo, na parte da frente, junto à costura e acima do cinto do colete. E ligarão o peitoral como um cordão azul pelas suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, de modo que fiquem sobre o cinto do colete e o peitoral não se separe dele. Assim, Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial contínuo diante do Senhor. O Urim e o Tumim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração diante do Senhor.
o manto do colete. Farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, com uma dobra tecida ao redor, como uma gola de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em toda a sua volta, farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campanhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro, campainhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto. E Arão usará quando ministrar, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e ao sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Prenda-o com um cordão azul para que fique na frente da mitra. Ela estará sobre a testa de Arão, e Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houveram consagrado em todas as suas santas ofertas, e ficará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Outras vestes sacerdotais. Tecerás a túnica e a mitra de linho fino, e farás o cinto como obra de bordador. Também farás túnicas, cintos e turbantes para os filhos de Arão, para glória e ornamento. E com eles vestirás Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás, consagrarás e santificarás, para que me sirvam no sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a nudez, irão da cintura até as coxas. E Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em pecado e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência. Êxodo capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que farás para os consagrar, para que me sirvam como sacerdotes. Escolhe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Pão sem fermento, bolos sem fermento, amassados com azeite. E bolachas sem fermento, untadas com azeite. Tu os farás de flor de farinha de trigo. E os colocarás num cesto, e os levarás no cesto junto com o novilho e os 2 carneiros. Então levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação, e os lavarás com água. Em seguida, pegarás as roupas e vestirás Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com seu cinto. E lhe porás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então pegarás o óleo da unção e ungirás, derramando sobre a cabeça. Depois trarás seus filhos e os farás vestir túnicas, e porás cintos em Arão e em seus filhos, e lhe colocarás os turbantes. O sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e seus filhos. Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação. E Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor, à entrada da tenda da revelação. Depois pegarás um pouco do sangue do novilho e passarás com o dedo sobre as pontas do altar. Todo o restante derramarás à base do altar. Também pegarás toda a gordura que cobre as vísceras e a protuberância do fígado, os 2 rins
e a gordura que houver neles, e os queimarás sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne, o couro e o excremento do novilho. É sacrifício pelo pecado. Depois pegarás um carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e matarás o carneiro em sacrifício. Pegarás o sangue e o derramarás sobre o altar ao redor. E cortarás o carneiro em partes, lavarás as vísceras e as pernas, e as colocarás sobre a cabeça do carneiro e sobre as demais partes. Depois queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, é aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Depois pegarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Matarás o carneiro em sacrifício, pegarás um pouco do sangue e o colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, e também sobre o polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles, e derramarás o sangue sobre o altar ao redor. Então pegarás um pouco do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e os derramarás sobre Arão e seus filhos, e sobre as vestes deles. Assim, eles, suas vestes, seus filhos e as vestes deles serão santificados. Depois tirarás a gordura e a cauda gorda do carneiro, a gordura que cobre as vísceras e a protuberância do fígado, os 2 rins com a gordura que neles houver, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E do cesto dos pães sem fermento, que estará diante do Senhor, tirarás um pão, um bolo de pão azeitado e uma bolacha, e colocarás tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e os moverás diante do Senhor como oferta de movimento. Depois o pegarás nas suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, como aroma suave diante do Senhor, é oferta queimada ao Senhor. Também pegarás o peito do carneiro da consagração, que pertence a Arão, e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento, e esta será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa ofertada, depois de movida e ofertada, isto é, a parte do carneiro da consagração que pertence a Arão e a seus filhos. Esta será a porção de Arão e de seus filhos, por direito perpétuo, como contribuição dos israelitas. É uma oferta que virá dos sacrifícios pacíficos que fizerem ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus descendentes, para serem ungidos e consagrados com elas. Durante 7 dias, o filho de Arão, que for sacerdote em seu lugar, as vestirá, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo. As ofertas diárias. Também pegarás o carneiro de consagração e cozinharás a tua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à entrada da tenda da revelação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e santificá-los. Ninguém mais poderá comer deles, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão, até a manhã seguinte, será queimada no fogo. Não poderá ser comida, porque é santa. Assim farás Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tenho ordenado a ti. Durante 7 dias os consagrarás. A cada dia oferecerás um novilho de sacrifício para expiação do pecado, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificar. Durante 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo.
Isto é, o que oferecerás sobre o altar continuamente, 2 cordeiros de 1 ano a cada dia. Oferecerás um cordeiro pela manhã e o outro cordeiro à tarde. Oferecerás com um cordeiro a 10ª parte de um efá de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e como libação a 4ª parte de um rim de vinho. Apresentarás uma oferta de cereais com o cordeiro da tarde, como fizeste com a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação, como aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo através de vossas gerações, a entrada da tenda da revelação diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Vou repetir. Onde vos encontrarei para falar contigo. Glória a Deus. Aleluia. Virei os israelitas ali, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Aleluias, glórias a Deus. Assim encerramos a leitura dos capítulos 27, 28 e 29 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Glorificamos o nome do Senhor, agradecemos a Ele por essa oportunidade de realizar essa leitura e que amanhã possamos dar continuidade.